Olá, tudo bem com você? O negacionismo é um fenômeno interessante. Muitas vezes pessoas negam a realidade, negam um fato, pelo simples fato de terem algum tipo de preconceito ou dissonância cognitiva. Às vezes, só por se depararem com alguma expressão ou palavra, elas acabam bloqueando o entendimento das coisas e negando uma realidade objetiva. Eu me refiro aqui especificamente ao tal do marxismo cultural. Algumas pessoas têm dito que não existe, que isso é que nem conto de fadas, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, e porque talvez esse termo, essa expressão tenha sido mais usada, não sei se foi cunhada por ele ou mais utilizada por um filósofo controvertido, aí, polêmico, chamado Olavo de Carvalho, e aí associam isso ao olavismo e negam a realidade. Será que o marxismo cultural existe mesmo? Será que não existe? Será que foi inventado por conspiracionistas? Bem, eu participei recentemente de um evento da Universidade Federal do Maranhão, me inscrevi no evento, assisti às palestras, a segunda conferência, né, Gramsci e Marxismo. Gostei das aulas, foram muito instrutivas, foram várias aulas ali de conteúdos, várias horas de conteúdos, pude confirmar algumas suspeitas, ideias, pude rever também alguns conceitos, enfim, foi muito bom. Sempre é bom a gente ler, assistir palestrantes, pessoas capacitadas ali. E uma dessas palestrantes, que inclusive fez uma palestra na abertura mesmo do evento, dessa segunda conferência, Gramsci e Marxismo, foi a doutora Virginia Fontes. Ela é doutora em filosofia política. O interessante é que, em certo momento da palestra dela, ela obviamente critica, né, esse pensamento olavista, chamado olavista, e diz que os olavistas têm usado essa expressão marxismo cultural de uma forma distorcida, segundo ela, mas que ela não nega a existência disso e, claro, se propõe ensinar o que seria o verdadeiro marxismo cultural, que para os marxistas, na verdade, é o gramscismo. Depois eu explico melhor o que é o gramscismo, quem foi Antônio Gramsci, mas eu vou soltar agora aqui um trechinho da palestra da doutora Virginia Fontes, só para você ver como realmente os próprios marxistas, ou pelo menos uma marxista bem informada, uma doutora em filosofia política, não nega a realidade do que essa expressão traz. Fica aí com ela, então, nesse momento, com esse trechinho do vídeo, e depois eu retomo aqui. Em outras palavras, se olavistas, terraplanistas, negacionistas, históricos e científicos nos acusam de marxismo cultural, nós nos orgulhamos do nosso marxismo cultural. Nós vamos divulgar, e muito mais, o marxismo cultural, mas não esse pastiche, não essa falsificação que olavistas pretendem apresentar. E vamos, portanto, retomar um pouquinho do Gramsci para ver se, para ganhar esse alento do verdadeiro marxismo cultural. Muito bem, o que é o gramscismo, então? Na verdade, o gramscismo, né, que podemos entender como um sinônimo de marxismo cultural, ele deriva, obviamente, do Antônio Gramsci, um filósofo e jornalista italiano, foi preso e escreveu várias cartas, chamadas famosas cartas do cárcere, né, nas quais ele defende suas ideias. E que ideias eram essas? Basicamente o seguinte, ao perceber que o marxismo dificilmente seria implantado pela força ou pelas armas, porque não deu certo isso em outros contextos, Gramsci entendeu e pregou isso, né, que o processo aí seria mais bem sucedido se eles usassem a cultura mesmo, daí marxismo cultural. Cooptar os intelectuais, né, se infiltrar na mídia, nas universidades, na música, na cultura, enfim, para que essas ideias progressistas, essas ideias marxistas pudessem, então, dominar o pensamento das pessoas sem que fosse necessária uma revolução violenta ou armada. Resumidamente, de modo muito tosco, digamos assim, gramscismo seria isso. Eu gravei já alguns vídeos e escrevi alguns textos, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo para que você possa assistir, e principalmente dois vídeos. Um é Cavalo de Troia, são três, na verdade, então. Cavalo de Troia, parte 1 e parte 2. Na parte 1, eu entrevistei o professor Rodrigo Udo, ele é mestre em História, e nós analisamos ali uma obra fundamental, né, na história do marxismo, que é o Manifesto do Partido Comunista, de Engels e Marx,
Curiosamente, muitos marxistas nunca leram, né, essa obra, assim como muitos darwinistas nunca sequer tocaram no livro A Origem das Espécies. Então, nesse vídeo, Cavalo de Troia 1, nós analisamos então o Marx Manifesto Comunista e mostramos ali as ideias embrionárias, né, desses nomes, esses ícones aí do marxismo, que são Marx e Engels. O Operação Cavalo de Troia Vermelho, parte 2, nesse vídeo, eu faço uma exposição bem mais longa desse fenômeno, falo sobre marxismo, mas não tanto preocupado com o aspecto político da coisa. Eu me preocupo mais, né, como estudante de teologia e também como jornalista, com o fenômeno religioso, né, com esse viés religioso do marxismo. Sim, porque ele tem também, e autores seculares, inclusive, falam disso também. Na minha palestra, e essa eu vou deixar também aqui na descrição, que é o terceiro vídeo que eu gostaria que você assistisse, na palestra que eu apresentei no NASP, Campus São Paulo, recentemente, com o título A Mensagem dos Três Anjos e a Contrafação Satânica, eu exponho de forma mais demorada e aprofundada essas questões todas aí. Aliás, eu exponho ali uma ideia que eu tenho apresentado já desde 2005, até antes disso, quando eu publiquei meu livro Nos Bastidores da Mídia. Tem um capítulo ali em que eu chamo o marxismo, o evolucionismo e o espiritualismo de a tríade filosófica do mal. Mal no sentido de serem filosofias, ideologias concorrentes com o cristianismo bíblico. Eu também tenho mostrado que esse espetáculo paralelo de Satanás, como alguns também chamam, né, ele realmente vai totalmente de encontro às três mensagens angélicas. Só que os adventistas, naturalmente, têm uma blindagem contra ideias evolucionistas, porque, afinal de contas, guardam o sábado, são criacionistas. Também tem uma blindagem natural contra o espiritualismo, reencarnação, alma imortal, esses conceitos, porque estudam a Bíblia detalhadamente e ali eles percebem claramente que os mortos não têm participação aqui no mundo dos vivos e só despertam, né, novamente aí por ocasião da ressurreição, na volta de Jesus ou depois disso. João 5, 28 e 29 fala dessas duas ressurreições. Então, para um adventista, o espiritualismo e o evolucionismo realmente não fazem sentido, ou melhor, não podem ser mesclados com a sua crença. Agora, o marxismo, e especialmente o gramscismo, ou o marxismo cultural, você pode escolher o termo que você preferir, ele tem tido algum sucesso ao entrar por baixo das portas e ali criar uma mentalidade progressista, uma mentalidade que traz aí conceitos desse universo aí do marxismo cultural. E que, infelizmente, se você for analisar aí as origens desse tipo de pensamento, ele é anti-família bíblica, ele é anti-Deus, né, anti-religião, porque essas coisas, aí, essas instituições e Deus mesmo, a religião, elas acabam sendo um empecilho para a revolução, acabam sendo um empecilho para as pretensões marxistas. Agora, ao dizer isso, eu não estou também querendo dar as costas para aspectos positivos dessas três ideologias mesmo, né? O darwinismo, por exemplo, tem ali a seleção natural e outros aspectos que são científicos, podemos adotar esses conceitos. O espiritualismo, né, os espíritas especialmente, são muito conhecidos pela caridade, pelo trabalho em favor do próximo, isso aí é elogiável. E o marxismo também tem aspectos interessantes ali nas suas ideias, né, naquilo que Marx escreveu também e outros teóricos, né, do marxismo. O que me preocupa é, digamos assim, o lado podre da maçã. O lado bonito ali, viçoso, né, o lado vermelhinho dela, tudo bem, é tranquilo. Agora, o lado podre é que é o problema, quando essas ideologias elas vão de encontro ao cristianismo e minam as bases das três mensagens angélicas. Repito, assista ao vídeo A Mensagem dos Três Anjos e a Contrafação Satânica. As três ideologias que eu mencionei aqui e que tenho trabalhado já há alguns anos em meu canal, meus blogs, meus livros, espiritualismo, evolucionismo, marxismo, estão interligadas, curiosamente estão interligadas. No livro dos Espíritos, Allan Kardec menciona o evolucionismo. No livro O Capital, Marx dedica, na segunda edição, dedica essa edição a Darwin e afirma que o evolucionismo ele constitui a base ideológica, né, do marxismo. Então há sim similitudes aí e essas três teorias estão assim meio que imbricadas e todas elas ensinam algum tipo de independência de Deus, independência biológica, independência espiritual ou mesmo social. Agora, o serviço pelo semelhante, as causas sociais,
não precisam ser... você não precisa ser marxista para fazer essas coisas. Basta ser cristão. Quando você é um cristão de verdade, você vai seguir os preceitos de Cristo, que mandou nós visitarmos os encarcerados, alimentar os famintos, vestir os nus, enfim. O evangelho verdadeiro tem uma dimensão vertical e uma horizontal. O evangelho verdadeiro consiste em fazer e viver e pregar como Jesus. Ellen White diz no livro Beneficência Social que Jesus se misturava com as pessoas. Ele as abençoava, ensinava, curava, né? O ministério tríplice de Jesus que a Igreja Adventista procura seguir: ensinar, curar e pregar. Jesus fazia isso, mas finalmente, quando conquistava a amizade das pessoas, ele dizia: segue-me. Ou seja, eu tenho uma proposta maior para você. Se nós apenas alimentarmos o faminto, vestirmos o nu e realizarmos essas obras sociais que a igreja tem feito há muitos anos, desde sua origem, né? Quebrando o silêncio, Vida por Vidas, Mutirão de Natal, enfim, ADRA, temos obras aí maravilhosas no aspecto social, mas se ficarmos só nisso, isso não será evangelismo. Se faltar o siga Jesus, né? Creia na palavra de Cristo, creia que ele vai voltar, a solução definitiva para todas as mazelas humanas é essa. Se nós não fizermos isso, não estaremos evangelizando, estaremos apenas amando o próximo, sim, fazendo um papel social, cumprindo um papel social, sim, fazendo o que é correto, sim, também, mas não estaremos evangelizando. Então, não precisamos de marxismo, não precisamos de qualquer outra ideologia para fazer o que é correto, para fazer o que a Bíblia nos manda fazer. Basta-nos ser cristãos bíblicos. Espero que este vídeo aqui tenha ajudado você a compreender que o marxismo cultural, apesar de ser uma expressão controversa, não deixa de existir. Existe uma realidade, os próprios marxistas admitem isso. E eu quero terminar contando aqui uma pequena história que eu acho que ilustra toda essa questão. Diz aqui a lenda, né, que havia uma gangue de assaltantes, de salteadores, que vivia infernizando algumas comunidades, ali uma cidade do interior. Eles viviam assaltando essas casas e comunidades porque, por serem do interior e pacatas, não se preocupavam com segurança, não tinham lá cadeados nas portas, chaves, cães de guarda, alarmes. E aí essa gangue de ladrões, quando vinha por ali, fazia festa, roubava tudo e encontrava ali casas desprotegidas e pessoas despreparadas. Com o tempo, elas foram ficando espertas e foram colocando cadeados nas casas, né, trancando as portas, comprando cachorros para guardar as residências, colocando alarmes e outras coisas mais aí para segurança. E essa gangue não tinha mais tanto sucesso nos roubos, né, nos saques que faziam. O líder dessa gangue teve uma ideia. Ele espalhou a falsa notícia de que ele tinha morrido e deixou um tempo passar. Com o tempo, aquelas pessoas foram, né, afrouxando ali a segurança, foram esquecendo de trancar as portas e deixaram as coisas assim mais ou menos como eram antes, né? Até que depois de algumas semanas ou meses, talvez, aquela gangue veio com toda a força e roubou, saqueou tudo naquela comunidade. Sabe, o diabo, desde que iniciou o grande conflito, ele tem feito uma tática bem parecida com essa. Ou permitiu que os pintores lá medievais o retratassem como um ser bestial, com chifres, pele vermelha e rabo pontudo, para que quem contemplasse uma imagem dessa achasse que realmente ela é ridícula, e de fato é, e assim pensasse que esse diabo não existe. Ou então ele realmente dissemina a ideia de que esse conceito, né, essa figura diabólica é uma lenda, né, uma lenda antiga. Se nem Deus existe, o diabo muito menos. Então, é muito conveniente para Satanás espalhar a ideia de que ele não existe, porque assim ele pode atuar de modo muito mais eficaz nos bastidores, debaixo dos panos. Então, negar algumas realidades, isso se presta muito bem também aos interesses do inimigo de Deus. Negar que alguns males, ideologias, problemas existem, colocar a cabeça dentro de um buraco, né, ou fingir que nada é nada, isso não contribui. Nós devemos encarar os problemas de frente, devemos usar a Bíblia Sagrada como nossa norma de fé, conduta e prática, devemos conhecê-la adequadamente, profundamente, para identificar esses pensamentos, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, verso 2, né? Não permitam que a mente de vocês seja moldada por essas ideologias, esses padrões de pensamento do mundo, mas renovem o pensamento. Como?
por meio da Bíblia, estudando a Bíblia, lendo-a todos os dias, estudando-a profundamente, para que nós possamos ter a mente de Cristo. Aí, com esses filtros adequados, esse filtro chamado mente de Cristo, nós poderemos realmente identificar as ideologias que posam de boas, mas que, na verdade, atentam contra os princípios da nossa fé cristã bíblica. Mais uma vez eu digo que espero que esse vídeo contribua para que você possa buscar mais informações, você possa ler mais sobre isso. Eu já indiquei aqui em meu canal literatura adequada, inclusive nesses 2 vídeos aí, Cavalo de Troia Vermelho, parte 1 e parte 2, eu indico também literatura ali, boa literatura para que você possa se informar a respeito disso. A própria Casa Publicadora Brasileira tem livros interessantes que mostram as mazelas de regimes comunistas que realmente fizeram sofrer ali cristãos e pastores, como por exemplo o livro Ainda que Caiam os Céus, do pastor Mikhail Kulakov, que fala de como foi viver durante o regime comunista na ex-União Soviética, sofreu muito como pastor, foi preso, teve seus direitos cassados. Temos também um livro sobre a China, e agora recentemente foi lançado um livro Prisioneiro em Cuba, se não me engano esse é o título, em que um pastor cubano fala também de como ele sofreu durante o regime castrista ali, o regime comunista em Cuba. Ao dizer isso também não estou querendo assim, veja, a polarização sempre é um problema, né? Às vezes quando você fala em marxismo, contra ele, alguns já falam que você é um bolsonarista, um direitista, né, ou coisa parecida. Não necessariamente. Na verdade, como pastor e como cristão, eu não tenho posicionamento nem à esquerda nem à direita. Meu posicionamento é alinhado com Deus, é para o alto, né? Eu identifico sim problemas em ambas as vertentes, em ambos os extremos. Até já escrevi sobre isso também. Vejo que eu já escrevi e já postei aqui de vídeos a respeito do perigo da chamada direita cristã. Se a esquerda, se os pensamentos aí marxistas são nocivos no que diz respeito ao cristianismo, os pensamentos de direita extremos e religiosos são perigosos e no futuro vão ter um papel decisório aí nessa questão do grande conflito e da perseguição contra aqueles que forem que discordarem, né, dessa união religiosa hegemônica. Então, ao condenar um tipo de ideia, não é necessariamente isso um alinhamento com outras ideias. É preciso que isso fique bem claro. Também não é defesa de capitalismo selvagem, não é? Todos os sistemas humanos, porque tem a mão humana ali, são ruins. Tem os muito piores do que aqueles que são menos piores, sim, é verdade, mas tudo que é humano é contaminado pelo pecado. Por isso não devemos ser ingênuos a ponto de pensar que algum tipo de sistema, algum tipo de política vai resolver nossos problemas aqui na Terra. Não vai, não vão. Nossos problemas e nossa situação desesperada só serão resolvidos realmente por ocasião da volta de Jesus. Aquela pedra que vem do céu, Daniel 2, né, fala disso, e que se estabelece como um reino eterno. Aí sim, viveremos num reino de paz, justiça, de fraternidade, não mais morte, não mais dor, não mais nada de ruim que este mundo aqui apresenta. Tá bom? Um grande abraço para você, que Deus o abençoe, que possamos realmente nos alinhar com o alto, com Deus e desenvolver uma cosmovisão cristã bastante robusta, clara, para identificar o caminho certo pelo qual devemos andar. Um abraço para você, que Deus o abençoe e também a sua família.